Eu comecei no Topa Tudo por Dinheiro, lá, né, no programa Silvio Santos, há anos e anos e anos atrás. E aí depois eu comecei a gravar as câmeras escondidas. Não é nada combinado. Inclusive, né, palavras do Silvio, quando ele assistia antes de ir pro ar. Se ele notasse que algo estava muito over, e achasse que a gente manipulou alguma situação, Forçado. chamava na chincha, não ia pro ar. Você já levou uma bronca do Silvio? Não levei uma bronca dele, mas uma câmera escondida minha não foi pro ar. Porque era assim, ó. É muito interessante isso, que eu acho que as pessoas acho que não conhecem. Quando nós gravávamos, essa fita ia pro SBT, o Silvio assistia, então ele dava, né, sua opinião e tal. E depois isso passava no programa gravado com as colegas de trabalho. Onde, sim, a opinião delas era mais importante que tudo. Se elas não dessem risada o suficiente, não ia pro ar. E uma câmera escondida minha, não lembro qual, mas não foi pro ar. Então isso é muito interessante para ver a veracidade da coisa, do quanto que ele queria que fosse mesmo fluido, quanto ele gostava mesmo que o Evolando apanhasse demais. Ele adorava isso. Ele gostava mesmo dessa coisa mesmo real mesmo, sabe? Assim, de quando a pessoa, por exemplo, você espera que ela tenha uma reação e ela não tem, ela fica com aquela cara de boba, né, olhando, porque é tão surreal. Isso que é o legal, porque as pessoas não reagem todas da mesma forma. Então, eu sou prova viva disso. Às vezes a gente vai certo que vão me atacar, vão me matar, vão arrancar meu cabelo. Não. Chega lá, nem todo mundo. A pessoa fica meio... O que tá acontecendo? E é uma atmosfera diferente mesmo. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Ivo Holanda e eu perguntei pra ele assim, eu falei, Ivo, você há anos fazendo isso, como é que as pessoas não te reconhecem? Porque... Sempre foi uma dúvida Porque, que a gente, né? porque que às vezes, nem sempre ele estava fantasiado, às vezes ele estava só de boné, mas Sim, aquela a voz voz característica, dele. você, anos fazendo isso, como é que as pessoas não reconheciam assim? Aí ele falou pra mim assim, Lucas, a gente chega, pega a pessoa tão de surpresa e às vezes desperta uma sensação tão estranha na nem tá pessoa esperando. que ela fica cega, ela não vê quem tá na Não frente vê, dela. não vê. Ela não olha pra você. Ela olha, mas não te vê. Entende? Porque a Mas gente é sempre lógico que fala tem assim, alguém gente, que o Ivo fala. famosíssimo. Vivi famosíssima. Como é que as pessoas não sacam que é uma pegadinha? Tem gente que fala. Ah, é a Vivi. Aí não vai pro ar, Ah. lógico. Aí então tá, obrigada, beijo. O Ivo muitas Mas vezes. isso é uma vez ou outra ou é Acontece sempre? com Agora tá frequência. tendo mais. Mais Das últimas que eu gravei com bem mais Porque frequência. a gente sempre falou isso pra gente, É. cara, como A não que ser quando eu tava pode? assim, né, Sabe? caracterizada de monstro, que nós fizemos, né? Eu fiz uma collab com a Warner, que eu fiz a Maldição da Chorona, e depois nós fizemos outra com uma collab com a Universal, eu fiz a Motícia. Tirando isso, é dificílimo não reconhecer. Imagino. Mas quando não reconhece, isso é verdade mesmo. É tão surreal o que acontece com a pessoa, que ela dá um apagão nela. Ela tá olhando pra você, mas não tá te vendo. Ela tá achando aquela situação muito surreal. E eu me coloco no lugar, porque às vezes acontece comigo algumas situações assim, que até eu olho e falo, deve ser comigo essa pegadinha. Porque é surreal a situação. Inclusive essa da escada rolante, que tem milhares de views, assim, é muito legal. Quando a pessoa tá descendo a escada, eu subindo, eu passo a mão nela. Uma semana atrás, olha que coincidência, aconteceu isso comigo. Eu tava na escada rolante e um moço veio e fez assim na minha mão. Eu achei aquilo tão surreal. Esquentou minha mão, achei estranho aquilo, que eu fiquei olhando, eu não consegui xingar, falar nada, esboçar nenhuma coisa. Eu fiquei só olhando assim pra ele Depois- subindo, eu falei, gente, o que ele quis, né? E por coincidência, depois eu fui gravar uma câmera escondida que era essa da escada rolante. E assim, nem todo mundo reage. Tem gente que fica parado olhando, tem gente que limpa, acha que a gente passou alguma coisa na mão da pessoa. Uns sobem correndo atrás da gente. Você já apanhou, quase apanhou? Eu já apanhei algumas vezes. De Sério? mulher, principalmente, né? Lógico. Conta uma. Parece que tem te marcou. pedra na bolsa da pessoa e ela te dá bolsada. Não sei que... Ela Carrega escolheu a chumbo. bolsa mais cheia do dia pra te bater. Isso. Parece que ela carrega chumbo na bolsa. Sim, apanhei algumas vezes porque eu fiz muitas câmeras que era pra casal, né? Pra deixar a mulher nervosa, pra ela ficar com ciúme. Então eu fiz várias dessas. E a mulher sempre vinha ou com a unha ou com a bolsa, né? E é claro, a gente deixa, porque quem tá assistindo quer ver, né? Eu deixo um pouquinho, mas eu fico aqui, ó, esperta, né? Produção, não, O Ivo chama a produção. Aliás, o Ivo contou que essa foi uma estratégia mesmo, assim, que eles criaram porque
tinha vezes que ele apanhava muito. Ele já se machucou bastante. É. Mesmo. Hoje ele tá. Mas Gente, você já viu? É Ele pequenininho. é pequenininho. Ele tá com quase assim. 90 anos de Desenho. idade. É, ele ele é tava atuando até pouco tempo, Sim, assim. nós gravamos. Eu gravei com ele esse ano. 2 câmeras. E da Páscoa, que é bem legal, assim. E, claro, a pessoa vai bater nele. Então, assim, é legal ter sempre alguém perto pra dar amorteceu a porrada, né? E aí, quando vai na pro ar a vai- câmera com aquele borrão na cara da pessoa, é que a pessoa não autorizou a imagem, mas aí usa porque ficou muito bom. Porque tem gente que entra um borrãozão na cara, assim. É, eles não Blur. têm feito mais isso, não. Porque agora realmente não tem. Se a pessoa se reconhecer ali, ela pode realmente entrar é? com um processo. E Puxa, tem muito porque às processo. Às vezes a câmera ficou tão E é mais boa. legal. É. Eu passei por uma mesmo que uma das, né? Várias pessoas não. A gente acha que todo mundo assina. Não, muita gente não assina. Primeiro, assim, muita gente não assina. E tem muita gente que sai correndo e tá correndo até hoje. Você fica, volta! Volta! E a pessoa, tchau. E aí ela não assina, não pode ir pro ar. Mas teve uma situação, assim, muito séria com... Eu entrei numa loja e eu falava que eu era comparsa de um cara num roubo. Aí eu falei, pra aumentar, eu falei que eu era amante dele, que era tudo combinado ali. A gente combinou lá fora pra entrar. E esse cara ficou possuído e ele era um policial civil. Ele levanta a blusa e tava com uma arma. A gente parou, todo mundo foi falar com ele, mas ele não... Ele demorou, sem brincadeira, 1 hora ali pra acalmar os ânimos. Ele queria chamar a viatura, ia todo mundo parar na delegacia. Quase foi preso. Quase. E, então, assim... E não assinou, lógico. Ele não assinou a liberação de imagem dele ali. Mas tem muita gente que não assina mesmo, que fica com raiva, fica com vergonha quando for passar. E tem gente, a maioria, mas a grande maioria gosta, né? Uhum. Achar legal, se reúne com a família, Velho. fala pro bairro Pergunta que inteiro. dia que vai. É. Entendeu? E a pessoa gosta, Muito assim. incrível.